Oi, gente. Pois é, Jair Bolsonaro, que parece que quer o impeachment, não é? E eu vou falar sobre isso, fez um pronunciamento absurdo, um pronunciamento que pode gerar fatalidades. Muitas pessoas podem morrer por causa desse pronunciamento. E que ele está provocando, de fato, ou uma busca por interdição ou um impeachment. E eu acho que ele quer isso porque ele quer o confronto, né? Esse é o objetivo agora. Pelo menos é o que parece. E nós vamos falar sobre o pronunciamento dele nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se e nossas fontes no final do comentário fixado. Bem, em seu terceiro pronunciamento em rádio e televisão sobre a crise, o presidente Jair Bolsonaro criticou medidas como o fechamento de escolas para combater o Covid-19 e culpou a imprensa pelo que ele considera clima de histeria que se instalou no país. Olha só o que ele fala dos meios de comunicação. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão, a espalhar a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o grande número de vítimas na Itália, declarou Bolsonaro, para argumentar que o país europeu tem características distintas da do Brasil. O cenário perfeito potencializado pela mídia para que a histeria se espalhe pelo país. Sim, Bolsonaro, a Itália tem características distintas. A Itália tem um sistema universal de saúde melhor do que o brasileiro. A Itália é um país de primeiro mundo, o Brasil não é. E a Itália tem mais condições do que o Brasil, e mais estrutura do que o Brasil, de lidar com a pandemia. Então isso significa que se não for contida aqui no Brasil, os resultados, tanto humanos, em vidas humanas, quanto econômicos, podem ser mais drásticos para o Brasil. Mas enfim, vamos lá. O presidente disse também que nossa vida tem que continuar e os empregos precisam ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. Os especialistas falam que o ciclo de paralisação vai durar pelo menos mais 2 meses. E ele voltou a comparar o Covid-19 com a gripezinha ou resfriadinho. As declarações de Bolsonaro ocorrem em meio a diversas ações de governos estaduais para restringir a movimentação de pessoas, sob o argumento de que a redução de contato social é necessário para conter a transmissão do vírus. O presidente atacou os governadores estaduais e disse que eles precisam abandonar o conceito de terra arrasada com a proibição de transporte, o fechamento de comércio e o que chamou de confinamento em massa. O que se passa no mundo mostra que o grupo de risco é de pessoas acima de 60 anos. Então, por que fechar a escola? Bem, eu vou responder. Já que o óbvio precisa ser dito para o energúmeno, não é? Esse oligofrênico que ocupa o cargo da presidência. Crianças sendo infectadas. Primeiro que crianças podem morrer e crianças já morreram no mundo do vírus. Segundo que crianças se tornam vetores. E se elas voltarem para as escolas e entrarem em contato com muitas pessoas no convívio diário, elas podem espalhar o vírus, por exemplo, para os seus avós e levar ao falecimento deles. Além delas próprias correrem riscos. Ele disse, raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade, mas existem, viu, Bolsonaro? Durante a transmissão, Bolsonaro foi alvo pelo 8º dia seguido de panelaço em grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador. Aconteceu aqui também. Apesar de ter pregado a volta da normalidade, contrariando orientações de especialistas de redução do contato social, Bolsonaro disse que é preciso se preocupar com a contaminação do vírus. Ele concluiu dizendo que se ele fosse contaminado por seu histórico de atleta, não deveria se preocupar. Ai, ai. É pra rir, não é? A conduta de Bolsonaro de buscar atenuar a pandemia do coronavírus impulsionou panelaços desde segunda-feira. A última vez que o presidente chamou o sistema de rádio e TV para falar à população tinha sido no dia 12 de março, quando ele sugeriu que seus apoiadores não comparecessem a atos de rua planejados no domingo seguinte. O presidente, no entanto, descumpriu a própria recomendação e foi para as manifestações e tudo mais, né?
Aqui os dados. São 46 mortes no Brasil e 2.201 casos confirmados. Sendo que provavelmente o número de casos é muito maior do que o número de casos confirmados, porque a gente ainda não está com um sistema de testes, enfim, bem desenvolvido, não é? Para completar a notícia, cadê? Ele diz aqui, ó. Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, posso até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicarem muito nossa economia. Sabe o que prejudica mais a economia, Bolsonaro? A disseminação de um vírus na população e, se forem confirmadas, as previsões da Universidade de Oxford. A Universidade de Oxford estimou que, se a propagação do vírus continuar do jeito que está, nós podemos ter 500.000, 500.000 pessoas mortas por causa do vírus. Mas Bolsonaro disse em certo momento da carreira que a ditadura militar tinha que matar 30 mil, né? Então, talvez ele esteja apenas elevando o número, assim, vidas humanas não parecem ser uma grande preocupação para ele, né? Mas o que é uma preocupação para ele é criticar governadores, né? Ele tá tendo troca de acusações com João Dória, que ele chamou de lunático, e Wilson Witzel, né? Ele disse que o Witzel tomou medidas que extrapolam suas funções, como se o Rio de Janeiro fosse um país independente. Nos últimos dias, o presidente tem adotado gestos de moderação em busca de diálogo com o chefe de executivo estaduais. Mas Bolsonaro é essa coisa muito doida, né? Faz uma coisa um dia, outra coisa no outro, né? Segundo o governo, o conjunto de medidas soma mais de 88 bilhões de reais e inclui a suspensão de pagamento de dívida dos estados com a União e a manutenção de repasses do FPE, Fundo de Participação dos Estados, e do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, nos níveis de 2019. Apesar do pacote, governadores do Centro-Oeste e do Sul pediram nessa terça mais medidas a Bolsonaro para auxiliar no combate à pandemia. O argumento é que os estados vivem realidades diferentes e ações como o reforço do FPE e do FPM, embora importantes para o Norte e o Nordeste, não contemplam a necessidade dos demais entes federados. O presidente deve ainda realizar nessa semana uma teleconferência com os governadores do Sudeste. E tem outros detalhes, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Sabe, a raiva é grande, gente, mas vamos lá. As medidas mais importantes nesse momento têm que ser: 1. A proteção e a garantia de alimentação das pessoas mais pobres e dos trabalhadores que precisam ter acesso para não começarem a realizar saques. O que pode, eu estou alertando aqui no canal muito antes de acontecer, que podem começar a acontecer em breve. São necessárias medidas para poder comprar respiradores, ventiladores, equipamentos em grande quantidade para lidar com as pessoas que ficarem acometidas, porque nossos hospitais públicos não têm estrutura e os hospitais privados também não têm equipamentos suficientes para lidar com o influxo de pessoas que provavelmente vão precisar deles nos próximos dias. E ter gente que vai morrer porque não teve o equipamento é um pouco demais. Para não dizer outras coisas, viu? Mas Bolsonaro está preocupado, sabe com o quê? Eu vou dizer para vocês agora no vídeo. Os números de popularidade dele estão caindo. Ele sabe que uma destruição da economia ainda maior do que já está acontecendo pode terminar e jogar o pá de cal que falta no governo dele. Então ele resolveu partir para o confronto, agitar sua massa de apoiadores, né, aquele grupelho lá bolsonarista, e tentar ver se provocam uma tentativa de impeachment para acirrar os ânimos. Eu tenho poucas dúvidas que esse é o objetivo de Bolsonaro. Ele resolveu, já que ele não sabe administrar uma crise, já que ele não tem competência técnica, já como ele mesmo disse, era treinado para combater, não é? Foi para isso que ele foi treinado. A estratégia dele agora vai ser essa. A estratégia dele agora vai ser tentar um enfrentamento com o Estado brasileiro. E, embora impeachment, para mim, não deveria ser uma prioridade, porque nós temos outras prioridades,
Bolsonaro está fazendo do impeachment, da interdição, uma prioridade, porque isso parece ser necessário para forçar o governo federal a tomar as medidas, tanto para a saúde das pessoas, quanto as medidas econômicas que são necessárias. As medidas que ele realizou, e não é que ele não tenha realizado nada, eu estou dizendo aqui algumas das coisas que ele fez, e tem outras que a gente já detalhou em vídeos anteriores e que têm sido detalhadas na imprensa, são insuficientes, especialmente para proteger a população trabalhadora, para proteger a classe trabalhadora. E a gente percebe pelas medidas dele, e a medida que foi revogada, e alguns dos detalhes que ainda estão naquela medida provisória, que a preocupação dele não é com a classe trabalhadora, que a preocupação dele é com os donos do capital. Temos que manter os negócios? Sim, mas eles não são prioridade. Alguns podem, inclusive, nesse momento, se endividar. E o governo pode trabalhar com os bancos para esse endividamento ter juros extremamente baixos para garantir o funcionamento e evitar que as empresas fechem. Esse tipo de medida é absolutamente possível de ser feita. Mas essas empresas, e evitar que elas vão à falência, não pode ser a prioridade número 1. A prioridade número 1 tem que ser a saúde da população, e a prioridade número 2 tem que ser, em conjunto com a prioridade número 1, garantir recursos para que a população tenha acesso a alimentos. Porque saúde de nada adianta se você não pode comer. E se não pode comer, a pessoa vai sair. E se vai sair, o isolamento não vai funcionar e a epidemia vai se espalhar. Enfim. É vergonhoso ter que repercutir as falas de uma pessoa que tem esse nível de inconsequência e esse nível de atuação na presidência. Isso pode, sim, levar a muitas perdas de vidas humanas. E Bolsonaro vai, se isso acontecer, ele como presidente, que estabelece o exemplo e que acaba levando a muitas atitudes pelas suas falas, tem que ser responsabilizado. E é só isso que eu tenho para dizer sobre isso. Até o próximo vídeo, gente. Um abração e até breve.